Olha este lugar, não é incrível? Esta é a vila de Kirtland, nos fundos dos estúdios da Motion Picture em Provo, Utah. Muitos filmes da história da igreja são produzidos aqui. Acho que é o lugar perfeito para falarmos sobre o livro Santos. Este é o volume 1 de Santos. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Mais de 400 mil exemplares foram vendidos e mais de 1 milhão de pessoas já leram eletronicamente. Está disponível em 14 idiomas. E o que os leitores estão falando sobre o livro Santos? Gostei muito do volume 1 de Santos, pois as fontes foram todas incluídas e se eu quiser mais informações, posso pesquisar online. Assim, posso me aprofundar nos assuntos em que tenho mais dúvidas. O volume 1 de Santos é um livro de história, mas nem parece. É quase como se fosse um diário. Parece um livro que você pega na escola ou coisa parecida. Amo a transparência dele porque muitas pessoas querem prejudicar nossa religião e dizem há segredos que vocês não conhecem e que a igreja esconde de vocês. Mas esse não é o caso. Só há coisas que ainda não lemos. E quando você vê a história, as coisas boas, as más e as ruins, percebe que eles eram apenas pessoas comuns procurando fazer coisas extraordinárias. Não é uma história criada, é uma história real e fazemos parte dela. Sinto que um dos personagens que realmente conheci melhor foi Joseph, como ele foi progredindo até se tornar o profeta que se tornou, cometendo erros e aprendendo com suas experiências, como ele foi capaz de se tornar na pessoa que precisava para liderar a igreja. Uma das coisas que eu amei no volume 1 foram as histórias das mulheres. Elas passaram por coisas tão difíceis que nem conseguimos imaginar. Como mulher, senti muito por elas tendo que deixar a casa quando o marido estava do outro lado do mundo. Foi mesmo um exemplo para mim ver como as mulheres eram tão fortes na igreja e nunca soubemos dessas coisas até lermos o livro Santos. Os capítulos do volume 2 começaram a ser publicados nas revistas da igreja em julho. Também estão disponíveis na seção de História da Igreja da Biblioteca do Evangelho. Vídeos retratando algumas das histórias do volume 2 também estão disponíveis no aplicativo. Você pode assistir enquanto espera. Vamos ver algumas dessas histórias incríveis do volume 2 de Santos. Um verdadeiro marco na história das missões dos santos dos últimos dias aconteceu em 1843, quando Joseph Smith chamou Addison Pratt, Knowlton Hanks, Noah Rogers e Benjamin Grower para uma missão no Pacífico. Até hoje, é com certeza a viagem missionária mais longa realizada na história da igreja. Meus antepassados foram os primeiros pioneiros que receberam os missionários. Esse é um legado que recebi de meus ancestrais. E eu agradeço ao Senhor por ter enviado missionários para cá, em Tubuai. Fui presidente de área nas Ilhas do Pacífico de 1998 a 2001 e visitei uma das ilhas por onde Addison Pratt passou. Vi uma jovem de 17 ou 18 anos se levantar e falar. Ela é a 7ª geração de membros na família. Eu mesmo sou descendente de pioneiros, sou a 5ª geração. Ela era da 7ª geração. Talvez eles se sintam distantes, mas fazem parte da história também. O volume 2 de Santos também conta a história do primeiro templo construído depois de Nauvoo. Os santos de St. George viviam muito longe de Salt Lake. Então, Brigham Young disse, vamos trazer o templo até vocês. Vamos construir um templo numa escala menor que o de Salt Lake. Vamos trazer as ordenanças até vocês, onde vocês vivem. Então eles pegavam rocha vulcânica negra de um penhasco perto do terreno do templo e a prensavam contra o chão, usando um canhão como batistaca. Quando aquele batistaca quicava 3 vezes no chão, eles sabiam que o terreno estava firme o suficiente para que o alicerce fosse construído sobre ele. Aqueles que moravam em St. George, até mesmo os pobres, doaram alguma coisa. Há histórias de membros da igreja que doaram $1, porque era tudo que tinham. Outras pessoas teceram juntas os tapetes, alimentaram os trabalhadores, fizeram roupas para eles ou só estavam lá para dar apoio. Aquelas pessoas estavam tão animadas com o templo, estavam tão felizes porque o profeta estava aqui para dedicar o templo.
Já se perguntou como as várias organizações da igreja surgiram? O volume 2 de Santos também conta a história de Mary Isabella Horne e a fundação da Organização das Moças. Quando a construção da ferrovia estava terminando, os Santos tinham sentimentos contraditórios a respeito dela. De algum modo, é como nos sentimos a respeito da internet hoje. Por um lado, ficamos animados com a tecnologia e as oportunidades de aprendizado e conexão com o mundo que ela possibilita. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos o potencial dessa via de informação de trazer todo tipo de influências para dentro de nosso lar e de nossa vida. Aquilo deixou Brigham Young realmente muito preocupado. Então ele designou Mary Isabella Horne para liderar o que ele chamou de movimento de comedimento, para dar às mulheres uma base firme naquilo que realmente importava. E eles precisavam que as moças fizessem parte daquele movimento. Se você quer mudar uma cultura, precisa convidar os jovens. E as moças têm um papel essencial na mudança da cultura. Santos conta histórias conhecidas como as missões na Europa e outras que talvez você nunca tenha ouvido, como a das mulheres de Utah que foram as primeiras a votar no país. Conta histórias inspiradoras como o resgate dos carrinhos de mão e histórias trágicas como o massacre de Mountain Meadows. Depois do intervalo, saiba por que a igreja está publicando o livro Santos agora e de um modo tão transparente. O Elder Curtis é o historiador e registrador de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Perguntamos a ele e a outros especialistas por que a igreja está escrevendo essa nova história em formato narrativo. Na reunião em que a igreja foi organizada, em abril de 1830, o Senhor disse: "Eis que um registro será escrito entre vós." Santos é a história de pessoas comuns tocadas pelos céus. E se você parar para pensar, essa é a nossa empreitada. Essa é a nossa jornada aqui. Somos mortais, pessoas comuns, procurando fazer o que Deus quer que façamos. E quando vemos Joseph Smith, Emma Smith e outros homens e mulheres comuns, entendemos melhor como podemos servir a Deus agora. No passado, nossos esforços de escrever a história da igreja focalizavam principalmente pessoas em posições administrativas. Suas histórias já foram apresentadas e destacadas. Esse novo projeto de escrever a história da igreja está mais concentrado em pessoas comuns, nos heróis desconhecidos que foram deixados de fora dos relatos tradicionais da história da igreja. Brigham Young aconselhou os historiadores da igreja nos anos de 1860. Escreva no estilo narrativo, ele disse. No fundo, ele sabia, como todos sabemos, que precisamos de histórias. Precisamos das histórias de nosso passado para dar significado ao nosso presente e orientar nosso futuro. Para mim, fica claro pela maravilhosa recepção de Santos que o estilo narrativo foi a escolha certa. Sou o editor literário e o principal escritor dos volumes. E isso significa que sou eu quem garante que as histórias estejam estruturadas de maneira agradável, envolvente e atraente para os leitores. E se você deseja envolver o leitor e encantá-lo, especialmente alguém que não se interessa por história ou pela escrita acadêmica, a narrativa é o melhor caminho, porque todo mundo adora uma boa história. Espero que os leitores de Santos vejam a si mesmos na história. Espero que consigam se conectar com os pioneiros, com os primeiros santos, com os que vieram antes de nós. Bem, acho que às vezes, quando pensamos em nossa história, é muito fácil focalizar em pessoas importantes como Joseph e Brigham, essas figuras icônicas que se tornaram personagens da tapeçaria de nossa história. Porém, muitas outras coisas aconteceram, mesmo antes deles, bem no início da história da igreja. Algumas de minhas histórias favoritas do volume 2 estão perto do final do livro. Uma das mulheres que achei especialmente interessante se chamava Lorena Larsen. Ela era uma mulher comum, como qualquer outra, mas enfrentou desafios ao ter que viver escondida e exercer uma grande porção de fé. Mas ela também escreveu de uma maneira muito honesta e convincente, o que fez dela um assunto fantástico. Porque pude usar as suas palavras e emoções para contar sua história. Acho que os leitores vão se identificar com a Lorena.
Uma das diferenças entre Santos e outras histórias já produzidas pela igreja é que ele tem várias camadas. A primeira camada é a principal, a do texto narrativo. É nela que a maioria das pessoas vai obter informações, mas sabemos que há aqueles que vão querer se aprofundar em um determinado tópico. Assim, em mais de 115 tópicos do volume 1, escrevemos pequenos textos vinculados às notas de rodapé que ajudam a entender uma determinada pessoa, um local ou um tema com maior profundidade. Desde o início, sabíamos que Santos seria traduzido em várias línguas, e agora já são 14 idiomas. Ele também é global pelas histórias que conta. É preciso uma equipe para criar todas as ferramentas, os tópicos e os recursos incríveis que compõem o Projeto Santos. Muitas pessoas passaram inúmeras horas pesquisando, editando e escrevendo. De Harvard a Hong Kong, do Brasil a Brigham City, revisores também contribuíram com informações valiosas para ajudar Santos a alcançar os membros de uma religião global. Adorei ser a revisora do livro Santos. Foi importante para mim por vários motivos. Para mim, uma das coisas que o livro Santos faz muito bem é pegar uma história extremamente complexa e profundamente fundamentada, desenvolvida por meio de muitos estudos seculares sérios, e traduzi-la de uma linguagem acadêmica para uma narrativa envolvente e acessível. Eu recebi a designação da Presidência Geral da Primária e elas me pediram para representá-las na leitura do manuscrito. Quando li o volume 1 e o volume 2 de Santos, eu senti uma conexão com a história. Me fez sentir parte de algo muito maior do que apenas eu mesma. Como gerente de produção do livro Santos, uma de minhas responsabilidades é pegar o que foi escrito pelos historiadores, editores e escritores e então coordenar os esforços para que esse material seja digitado, ilustrado, encadernado e impresso, gravado em formato de audiolivro e disponibilizado aos membros e a outras pessoas interessadas em nossa história. Tive a oportunidade de apresentar o podcast de Santos. No podcast, pude entrevistar os historiadores, os escritores e as autoridades gerais para saber mais sobre alguns tópicos. Foi muito divertido saber mais detalhes sobre algumas coisas e trazê-las ao público de uma maneira descontraída e envolvente. Faço parte da equipe editorial no projeto do Livro Santos. Se você observar como o projeto se desenvolve, ele começa com os historiadores, eles conhecem as histórias. Temos dois papéis principais, de fato. Primeiro, o polimos e o tornamos o mais legível possível, e depois fazemos a verificação das fontes. Precisamos nos certificar de que tudo tem sido feito certo. Meu trabalho é verificar a fonte, ver se é a melhor opção ou se existe uma versão melhor. E geralmente é uma versão mais original, desde uma transcrição até um manuscrito de um diário. Então, eu pego as páginas e verifico se o que está escrito na página do livro Santos está realmente na página da fonte real. Vamos ver como isso funciona. Vamos começar com o aplicativo Biblioteca do Evangelho, vou na seção História da Igreja. Depois vou no volume 1 de Santos. Vamos dizer que eu estou lendo o capítulo 2 sobre a primeira visão. Sabemos que o livro Santos usa todos os relatos conhecidos da primeira visão, então, durante a leitura, talvez eu encontre um novo detalhe que não conhecia antes. Podemos clicar numa nota de rodapé na 15, por exemplo, para ver as fontes daquilo que está escrito. Se eu tocar em Nyborg Journal, vou ver o documento original que está no site Joseph Smith Papers. Depois, posso voltar aqui. E se clicar em Igrejas Cristãs da época de Joseph Smith, encontro mais informações de contexto. Santos também está disponível em audiolivro. As pessoas no mundo todo podem ouvir Santos enquanto se deslocam, exercitam-se ou apenas relaxam. Vamos conhecer os narradores. Meu papel é gravar o áudio para o audiolivro. Eu e minha amiga Hillary. Nós dois fazemos a gravação. Por isso, vimos e lemos o livro inteiro antes de ser publicado. Todos os dias, quando eu entrava no estúdio, sentia-me privilegiada. Eu começava o dia e a gravação com uma oração, pedindo que eu fosse capaz de dar vida aos personagens e representá-los de uma maneira autêntica,
para que eu pudesse realmente entender quem eles eram. Ao fazer isso, acho que passei a amá-los de verdade e a apreciar o que fizeram. Muito bem, agora você já conhece os escritores e os narradores. Vamos conhecer o artista por trás da bela capa e das ilustrações dentro do livro. Meu papel é ser o ilustrador do projeto. Fiz todas as artes, da capa, dos mapas e de todas as ilustrações no começo dos capítulos dos 2 volumes. O propósito desta ilustração é mostrar o crescimento global da igreja, com os templos sendo o foco principal ao longo da linha do tempo. E eu pensei, não seria muito legal se eu pudesse criar um panorama da história da igreja com todos os templos aparecendo na ilustração? Acho que há uma certa nostalgia nisso. Talvez tenha certo charme atemporal com o qual as pessoas consigam se relacionar. Foi muito divertido resumir e captar a essência de uma época da história da igreja em uma única imagem. Depois do intervalo, o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, dirá por que a igreja escreveu essa nova história em formato narrativo. Não saia daí! Você sabia que as mulheres de Utah foram as primeiras a votar nos Estados Unidos? Sabia que os índios Shoshone ajudaram a construir o templo de Logan, Utah? Já pensou nos desafios da poligamia, tanto para a igreja como para as famílias que a praticavam? Essas e outras histórias estão incluídas no volume 2 de Santos, que em breve será publicado. Um aspecto da história da igreja que espero que todos os membros ao redor do mundo conheçam é o fato de que as mulheres de Utah foram as primeiras no país a exercer o direito de voto. E por que isso é importante? O sufrágio é um exemplo de mulheres sendo tratadas como cidadãs plenas e de mulheres que se consideravam cidadãs plenas, levando a sério sua capacidade de participar da sociedade e de tornar a sociedade um lugar melhor. Nosso chefe Shoshone Sagwitch foi informado por 3 homens, os quais apareceram a ele em um sonho, que havia um Deus entre o povo mormon e que ele precisava enviar alguém para Salt Lake, e lá seria dito o que ele deveria fazer. Para encurtar a história, um missionário de Ogden foi enviado à nossa tribo ao norte de Corrine, Utah, e depois de ensinar o evangelho por alguns dias, ele converteu e batizou 102 de nosso povo no Rio Bear. Depois que nos filiamos à igreja, eles estabeleceram o povoado de Washakie para nós. Minha avó me disse que, após a conversão, nosso povo exercia fé como uma criança. Sei que fomos dizimistas integrais. Dedicamos mais de 1000 horas para construir o templo de Logan. Nosso povo ia com frequência ao templo e fazia no Rio Bear o trabalho a favor dos falecidos. Quando a prática do casamento plural foi anunciada, eles estavam aqui em Utah, relativamente isolados. Então, demorou um pouco para surgir a controvérsia. Porém, nas décadas seguintes, o governo federal aprovou uma série de leis cada vez mais duras ou punitivas contra o casamento plural e começou a aplicá-las agressivamente. Em 1890, quando o presidente Woodruff anunciou o manifesto que levou ao fim do casamento plural, eles estavam diante de uma escolha muito simples. Poderiam continuar a praticar o casamento plural, mas se o fizessem, perderiam os templos, porque o governo ia confiscar todas as propriedades da igreja, inclusive os templos. E isso interromperia o trabalho de salvação para os mortos. A verdade nem sempre é boa. Às vezes é boa e às vezes é ruim. A verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Ensina-nos doutrina e convênios. Há coisas que podemos aprender com eventos terríveis, como o massacre de Mountain Meadows. Uma das lições que aprendi ao estudar esse assunto foi que quando as pessoas se reúnem em conselhos e confiam na sabedoria coletiva do grupo, elas geralmente escolhem o que é certo. Mas quando desconsideram as decisões do conselho e tomam decisões individuais, geralmente fazem escolhas erradas. Joseph Smith e os líderes subsequentes da igreja explicaram que o zelo sem conhecimento não é uma virtude. Acho que no caso do massacre de Mountain Meadows, tivemos pessoas zelosas que procuraram agir sob esse sentimento emocional de zelo, mas não pararam para refletir profundamente se o que estavam fazendo era certo ou errado.
A igreja renovou o olhar sobre sua própria história, o doce e o amargo, as tragédias e as vitórias. Mas ainda assim, essa nova e envolvente perspectiva tocou o coração dos leitores de todo o mundo, tanto jovens quanto idosos. Bom, o volume 2 de Santos termina com a dedicação do Templo de Salt Lake. Não quero estragar a surpresa, mas o final é magnífico. Pense em todos os desafios relatados nesse volume, desde a expulsão dos santos de Nauvoo e a travessia das planícies. E tudo acaba em um maravilhoso final feliz, com manifestações espirituais e regozijo, quando após 40 anos o Templo de Salt Lake finalmente é concluído. Espero que o resultado final seja um profundo apreço por nossos antepassados, pelos sacrifícios que fizeram e pelas dificuldades que enfrentaram. Espero que isso nos capacite, como povo, a enfrentar diferentes desafios e que seja uma bênção para nós, que nos fortaleça e nos dê poder para superar os problemas. A primeira presidência disse: lembrar de nosso legado compartilhado de fé, devoção e perseverança nos proporciona perspectiva e força ao enfrentarmos os desafios de nossos dias. O livro Santos nos ajuda a lembrar. O volume 1 foi lançado há 1 ano e já é um best-seller em todos os sentidos. Alguns capítulos do volume 2 estão agora disponíveis online e nas revistas Ensign e Liahona. Se tiver dúvidas sobre a história de nossa igreja, ou se estiver procurando uma história envolvente, mas verdadeira, aguarde o volume 2 de Santos, disponível no início de 2020. Boa leitura!